Irmãos, mais uma noite aqui na casa do irmão Edson, na Epístola aos Romanos. Essa epístola que é uma das mais fundamentais do Novo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo usou de maior esclarecimento sobre as questões da salvação. E nós vamos ver hoje os versos, o capítulo 1, os versículos de 1 a 17. Vamos fazer uma cobertura, ok? Na realidade, nós podemos dividir esses versículos de 1 a 17, onde Paulo, logo no início, ele faz a saudação, ele dá a base para a sua autoridade, ele introduz, dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí estava a autoridade dele para escrever para aquela comunidade de crentes formada lá na cidade de Roma, que ele não conhecia. E nós vamos ver que ele vai desejar grandemente conhecer. E nesses 17 versículos ele vai mostrar quais deveriam ser as verdadeiras preocupações cristãs, de um verdadeiro cristão. O Misael pregou na quarta-feira acerca de preocupações nocivas, preocupações negativas que destroem o corpo, a alma, o espírito, os relacionamentos. Mas aqui Paulo vai revelar uma preocupação espiritual, cristã, saudável. Ele diz claramente, antes dele começar a manifestar sua preocupação, nos versos 2 e 4 até 1 e 6, ele faz um breve resumo da doutrina de Cristo. Ele deixa para fazer a saudação propriamente dita no versículo 7. Então, nos versículos de 8 a 15, ele vai mostrar a sua preocupação com aqueles crentes de Roma, porque era a capital do império. E lá é dito que todos os caminhos levam a Roma. Então, a igreja de Roma, ela deveria emanar o melhor que o Evangelho tinha para oferecer, os melhores cristãos, os melhores crentes. Nós vimos que depois de Constantino, que a igreja de Roma se torna católica, apostólica e romana, no sentido de ligada ao Império Romano, esse evangelho vai ser completamente deturpado, pervertido. Mas aqui Paulo, ele vai manifestar a preocupação com aqueles crentes, primeiramente orando por ele, nesses versos de 8 até 9, ele faz uma oração por aqueles crentes. Nós realmente nos preocupamos com uma pessoa quando nós gastamos tempo em orar por ela. O Edson ora muito pela sua família, seu filho, a mãe de seu filho. Isso mostra a preocupação dele. Mas a preocupação de Paulo se reflete nessa oração. E nos versículos 11 a 13, ele manifesta seu desejo de conhecê-los pessoalmente, face a face. E não só de conhecê-los, de visitá-los, mas isso movido pelo dever. Paulo fala que o cristão tem o dever de compartilhar o Evangelho, tanto a gregos, tanto a judeus quanto a gregos. Ou seja, cada criatura, como fala lá em Marcos 1,16 em diante, Mateus 20, 18 em diante, ele fala dessa preocupação que ele tinha de compartilhar o Evangelho. E rapidamente, nos versos 16 e 17, ele vai definir o que ele entendia por Evangelho. E ele vai dizer que esse Evangelho é o poder de Deus, e realmente é esse Evangelho que revela a justiça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a aprender com o apóstolo Paulo
como termos preocupações saudáveis, como sermos motivados por uma causa eterna, uma causa que nunca vai morrer. Essa causa, Senhor Deus, da salvação das almas. Essa causa, esse motivo de pregar o Evangelho a toda criatura. Nos guia agora em nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Então nós vimos que Paulo, ele tinha como a coisa mais importante na vida dele, ele diz logo no versículo, apresentando as suas credenciais, ele diz: eu, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele tinha isso como a coisa mais importante da vida dele. O apóstolo Paulo foi um homem nobre para os padrões da época, tanto no judaísmo, na sociedade judaica, quanto na sociedade pagã. Era um homem de grande cultura, de muitos recursos, e certamente ele vai dizer aqui, como ele já vai dizer em outro canto, todos esses bens, todas essas regalias, esses valores que o mundo religioso judaico e o mundo religioso pagão me davam, eu perdi tudo, mas considero como refúgio, como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, por essa missão de ser separado para o Evangelho de Deus. Então, alguém poderia perguntar: que Evangelho é esse, Paulo? Então, nos versos 2 a 4, ele diz: Evangelho esse que Deus antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Portanto, o Evangelho de Cristo é aquele que foi profetizado no Velho Testamento e que foi efetivamente historiado nos Evangelhos e apresentado de forma clara nas epístolas, como está sendo apresentado aqui em Romanos. E diz que esse Evangelho é acerca do seu Filho, do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É um Evangelho baseado em profecias milenares, é um Evangelho baseado na operação da Trindade para salvar a humanidade perdida, aqui e baseado nos eventos históricos que culminaram na ressurreição de Cristo dos mortos. Como ele vai dizer lá em 1 aos Coríntios, que o Evangelho era que Cristo tinha morrido pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, a profecia da Bíblia dizia, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então ele dá essa breve explicação desse Evangelho, que esse Evangelho não foi um arranjo feito pelos homens, feito pela religião, ele foi engendrado através da eternidade, pela própria Trindade, esse Evangelho do qual ele se orgulhava de ter sido separado para ser salvo e separado para pregar. Nos versículos 5 a 8, ele vai então agora abordar os seus destinatários. Ele vai dizer como é que o Evangelho alcançou aos romanos, para quem ele estava mandando a carta. No versículo 5 ele diz: Evangelho esse pelo qual recebemos a graça e apostolado. Veja bem, o apóstolo Paulo não se acha merecedor de nada, nem quanto à salvação da sua alma, e nem pelo privilégio de ser embaixador de Cristo, representando o Reino de Deus. Essa é a postura do crente. O crente, ele não se fia, ele não confia nos seus méritos, ele não confia nos seus talentos, ele sabe que tudo que ele é e faz e tem, ele recebeu pela graça de Deus, por um favor imerecido. Então ele começa aqui a exaltar a graça, a caris, que é o dom imerecido. É o favor que ninguém merece nem pode pagar, mas pode ser alcançado pelo Evangelho.
Então ele está dizendo, esse evangelho que nós recebemos pela graça, que nos dá a missão, né, de compartilhar o evangelho, para a obediência de fé entre os gentios pelo seu nome. E é interessante, ele fala aqui em graça e fala em obediência, porque há, na realidade, 3 grupos quando se refere à questão da salvação. O de Paulo, o dos verdadeiros crentes, que sabem que tudo que receberam foi pela graça, que nada podem fazer para pagar ou merecer a sua salvação. No entanto, foram salvos para o que Paulo fala aqui, obediência da fé. A graça nos conduz à obediência da fé, nos conduz às boas obras. As boas obras não são para a salvação e vai defender fortemente aqui a justificação, unicamente e exclusivamente pela fé, sem nenhuma concorrência das obras de merecimento, de qualquer sorte. Mas ele diz, uma vez que você foi salvo para a obediência da fé. Então tem esse grupo que acredita no evangelho da graça, que capacita, que não salva nenhuma pessoa pelas obras, por conta da sua obediência à lei, mas o salva pelos méritos de Cristo. Todavia, essa pessoa que foi salva, ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito de santificação, com a finalidade de capacitar essa obediência por fé. Então tem esses, uma graça que produz a obediência da fé. Então existem os 2 grupos errados. De um lado estão os legalistas, que acreditam que vão merecer o céu por obedecer à lei, por obedecer os mandamentos. Esses aí, eles zombam do sacrifício de Cristo, porque se o homem pudesse ser salvo pela obediência aos mandamentos, então não precisava ter Cristo morrido. Ele poderia pagar os seus pecados. Então tem um grupo dos legalistas, que eles acham que são salvos pelo seu merecimento, pela sua obediência, e se mantêm salvos enquanto estão obedecendo. Se quebrarem qualquer mandamento, eles perdem a salvação. Então, esse não é o evangelho de Paulo. Ele vai combater, ele vai contra esse evangelho das obras. Esse evangelho que se obedece à lei para ser salvo. Paulo vai dizer, não, de jeito nenhum. Você é salvo pela graça, sem merecimento, sem pagamento, porque você não é capaz de pagar. Ele vai mostrar, você é totalmente perdido, é totalmente capaz, inábil, não tem habilidade alguma para cumprir a lei, para conseguir mérito de ser salvo. Então tem esse grupo que o apóstolo Paulo vai combater aqui em Romanos. Porém, do outro lado, do lado contrário, tem aqueles que Paulo vai combater, que dizem, já que eu sou salvo pela graça, não pela obediência da lei, não pelas obras da lei, então significa que eu posso viver, eu posso me entregar a Cristo, posso viver do jeito que eu quiser, pecando à vontade, para que até a graça seja maior. Aí Paulo diz, de jeito nenhum. A Bíblia diz que aqueles que foram salvos pela graça, eles morreram para o pecado. Em Efésios ele diz que nós fomos nascidos de novo, gerados, criados de novo para boas obras. E Paulo diz aqui, pelo qual esse Jesus Cristo, esse Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça, para a obediência da fé, a fé do salvo, ela se mostra viva, como diz o apóstolo Tiago, através das obras. O Tiago diz, se você que diz que tem fé, mas suas obras não mostram essa fé, então eu vou mostrar pelas minhas obras a minha fé. Aí você pergunta, Tiago está contradizendo Paulo? Não. Cada um dá um enfoque diferente. Paulo diz claramente que a salvação não é pelas obras,
E Tiago diz, e você não vai mostrar que teve fé se você não tiver obras. Ou seja, depois que você creu, recebeu o dom da fé, que a Bíblia, Paulo diz que é um dom de Deus, o dom da fé. E você exercer esse dom, você crê em Jesus Cristo, a prova que você creu, que você nasceu de novo, é vida mudada, é vida transformada. Então aqui ele está falando como é que os romanos alcançaram o Evangelho. Como ele alcançou, eles iriam alcançar por graça. Mas graça que leva à obediência da fé. E então ele saúda diretamente agora os romanos. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, ele entra em contato com aqueles irmãos, ele vai manifestar agora a sua preocupação com eles. O que foi que ele escreveu? Ele vai dizer aqui, primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque ser crente naquela época não era nada fácil. Eles muitas vezes eram perseguidos, Nero os levava para as arenas, mandava dar banho de óleo, depois tocava fogo, jogava para as feras. Mas aqueles crentes de Roma, aqueles daquela época, eram crentes perseverantes no meio da provação. E Paulo está dizendo, esse mesmo que operou em mim, que nada fazia Paulo recuar da sua fé, da sua obediência de fé, nada fazia perder de vista o propósito de Deus na vida dele, tanto que ele termina de dizer que combateu o bom combate, guardou a fé e completou a carreira. Então ele vai dizer, esse mesmo Deus que operou em mim, olha que ele diz aqui, em Gálatas 2, 8 a 9, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para pregar os judeus, esse mesmo Deus operou também em mim com eficácia para pregar os gentios, os pagãos. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, ele disse, esse mesmo Deus que operou nos apóstolos, operou em mim, está operando em vós. Então ele fala aqui do desejo, não só a preocupação que ele tinha com eles, mas então ele fala aqui do grande, vamos dizer assim, da sua grande missão, a sua grande vocação de servir a Deus compartilhando o Evangelho. É uma pena que a maioria dos crentes hoje acham que eles são crentes para no final da semana ir cantar, ouvir mensagem, e durante a semana eles não dão testemunho nenhum. Olha o que Paulo diz nos versos de Romanos 9 a 10. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, ele está dando um testemunho, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo tinha uma preocupação especial com aqueles crentes de Roma, eles que orava. Sempre que ele orava, ele lembrava, ó Senhor, abençoa aqueles crentes lá de Roma. E ele diz no verso 10, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ele queria ir a Roma. Ele mostra essa preocupação de encontrar face a face esses irmãos para compartilhar aqueles dons maravilhosos que Deus tinha dado a ele. Ele já tinha sido bênção para muita gente. Nos versos 11 a 13 ele diz, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso aqui é muito importante, porque aos apóstolos, Cristo deu o poder deles imporem as mãos nos crentes e fazer com que eles tivessem dons especiais, inclusive dons de cura, de milagre. Se existisse verdadeiro apóstolo hoje, ele poderia fazer isso. Os apóstolos de hoje são completamente falsos, são estelionatários da fé, porque a Bíblia dá as credenciais do apostolado. As credenciais era ter convivido com Cristo durante os seus 3 anos e meio de ministério, ter visto ele ressurreto e
também ter essa prerrogativa de colocar as mãos sobre alguém para que ele recebesse dom espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente conosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Você nota que tem crente que só quer ser consolado, confortado, abençoado, mas no próprio Paulo, eu vou aí querendo confortar vocês, fortalecer vocês. No verso 12 ele diz, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. A fé de dois crentes deve abençoar um ao outro, assim vossa como minha. Então ele diz, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. É interessante, o apóstolo Paulo aqui, o desejo dele de dar frutos, o desejo dele de abençoar as pessoas. Em João 4, 34 a 36, Jesus Cristo diz qual era a grande vontade dele. Era fazer a vontade do Pai Celestial. Olha o que é dito aqui. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Ou seja, a minha grande alegria é fazer o serviço de Deus, é a obra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, a minha alegria é essa. Mas ele disse, eu não faço só pela alegria. No versículo 14 diz, eu sou obrigado a compartilhar o Evangelho. Ele diz, eu sou devedor tanto a gregos, que eram os pagãos do nome de Deus, quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, é muito importante isso, porque nos tempos em que nós vivemos, a maioria dos crentes não estão preocupados em compartilhar o Evangelho, nada fazem durante a semana para que uma alma tenha, de alguma forma, acesso ao Evangelho, através de um folheto, através da doação de uma Bíblia, através de uma visitação. Então ele vai falar agora da sua ânsia, do seu grande desejo de compartilhar esse Evangelho. Olha o que ele diz aqui, no versículo 15. E assim, quanto está em mim, ou seja, enquanto depender de mim, se depender só de mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Estou pronto, prontidão para pregar o Evangelho. E a seguir, então, ele diz, por que eu estou pronto, eu tenho essa ansiedade, embora também me pese o dever. Aí ele faz uma breve definição do Evangelho. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, note aí, muitos crentes hoje têm vergonha de pregar o Evangelho. Vão até para um culto show, onde se perde na multidão, ou vão para uma igreja grande, onde também fica perdido lá na multidão. Mas ele, pessoalmente, tete a tete, face a face, falar do Evangelho, não, nem pensar. Ele fica pensando se converteu mesmo tal pessoa. Então, ele define, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a coisa que mais qualquer ser humano precisa. Se você der tudo a uma pessoa e você não der o Evangelho, você não deu nada. Você não deu nada. É a salvação. É a única maneira da pessoa satisfazer a justiça de Deus. Ele diz, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui foi o texto onde o Lutero se converteu. Ele se tornou padre e fazia muitas penitências, muitos jejuns, e finalmente ele foi a Roma papal naquela época, e lá as pessoas tentavam pagar a salvação pagando indulgências, pagando dinheiro, fazendo penitência. Havia um verdadeiro mercado do Evangelho, que ele ficou revoltado
E então, ele diz, o justo vive pela fé, não vive tentando pagar sua salvação, mas é salvo pela fé e continua obedecendo pela fé. Então, vamos refletir nesses primeiros 17 versículos. Paulo disse que ele queria, acima de tudo, o seu maior desejo era servir a Deus. Por isso que ele começa se apresentando como servo. Ele se tem na conta de um separado para o Evangelho, que a sua autoridade estava exatamente nisso, de ter sido salvo pela graça, ter sido chamado por Deus, comissionado para ser apóstolo, e ele então vai compartilhar aquilo que Deus lhe revelou sobre o que era o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que ele diz que é de Deus, porque de Deus e de Cristo, ele vai dizer. Porque iria existir outro Evangelho falado por Paulo. Ele vai falar isso em Gálatas, outro Evangelho falsificado, diluído. No mundo que está imperando hoje é o outro Evangelho. O Evangelho mistificado dos milagres, das profecias fora da Bíblia, das visões, das unções, das batalhas espirituais que parece mais espiritismo do que cristianismo. Não é o Evangelho de Deus, é outro Evangelho. Não é o Evangelho de Jesus Cristo, daquele que ressuscitou, morreu e ressuscitou, aquele que mudou completamente a vida do apóstolo Paulo, aquele que foi movido a escrever para esses cristãos que estavam lá em Roma. E a Roma daquela época era terrível. Não era fácil ser cristão em Roma. O Evangelho chegou em Roma de uma forma milagrosa, porque lá o Evangelho era proscrito. O cristão era odiado. O cristão, o Nero pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. E incitava a perseguição dos cristãos. Porém, aqueles cristãos de Roma tinham uma fé exuberante. Tanto que a fé deles, a notícia da fé, da maneira como eles viviam, eles não só criam, mas a obediência à fé evangélica era notória já no mundo todo. Porque ninguém pode segurar a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Então, Paulo está elogiando aqueles crentes que ele ficou apaixonado por eles, passou a amar a eles, porque eles eram autênticos cristãos, eles eram crentes que estavam prontos a viver e a morrer por Jesus. Então Paulo diz para eles que como eles também se sentia obrigado a compartilhar o Evangelho também naquele que era o centro geopolítico do mundo, e ele ia para lá, mesmo sabendo que lá ele iria encontrar o seu martírio. Foi lá que ele encontrou o seu martírio, foi lá que o Nero mandou decapitá-lo. Vamos agora a algumas perguntas, aplicando a nossa mensagem. Vivemos num mundo difícil, num mundo violento, um mundo parecido com aquela capital romana, um mundo que está assistindo os cristãos viverem, e seria maravilhoso que, assim como os romanos viram cristãos de verdade morrendo por Cristo, isso fazia com que eles se arrependessem e se convertessem, seria esse o mundo, esses cristãos que o mundo de hoje deveriam ouvir. A Roma era um lugar de arquitetura grandiosa, embora os ricos vivessem, a nobreza romana vivesse em palácios, lá havia favelas miseráveis, havia lugares paupérrimos, e mesmo assim havia conversões, tanto na classe da nobreza, na casa do próprio César, quanto esses da favela romana. Ou seja, a Roma daquela época era muito parecida com as nossas capitais de hoje. Veja bem, como é que você vive hoje? Você vive movido pela sua fé? Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui o número de escravos que tinha naquela época.
embora fosse um número gigantesco, eu não estou encontrando aqui nas minhas anotações, uma grande parte deles se converteu e nada fazia eles recuarem. A alegria deles era compartilhar o Evangelho. A alegria deles era, muitos deles, era até morrer por Cristo. Os romanos não, eles tinham prazer de colocar numa arena gladiadores para lutarem, se matarem, feras devorarem as pessoas, especialmente cristãos. Mas eles não odiavam os romanos, eles continuavam testemunhando o Evangelho. Esse Evangelho que Paulo diz não é de Paulo, é de Deus. Esse Evangelho que inclui todas aquelas doutrinas maravilhosas. Primeiramente, aquela doutrina da depravação total do homem, que diz que todos pecaram, não há bem em nenhum, todos se extraviaram, mas esse Evangelho que diz que somente pela fé na obra de Cristo o crente pode ser salvo. O crente pode ser alguém que transtornará o seu mundo positivamente, fará uma mudança positiva no mundo. E você nota que Paulo não só pregava, mas ele disse que orava incessantemente pelos romanos, por aquele alvo, por aquelas pessoas que ele queria não só ver, que ele não só queria compartilhar dons espirituais, que ele agradecia por aqueles crentes existirem, pelo seu testemunho exuberante, corajoso. Eu faço a pergunta, será que tem alguém nesse mundo que agradece porque você vive aqui? Agradece a Deus pelo seu testemunho, que você é um crente a toda prova. É um crente que vive para confortar e buscar o conforto nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Paulo fala, eu quero compartilhar meus dons com vocês, eu quero confortar vocês, eu quero encorajar vocês, eu quero ser encorajado por vocês, eu quero ter o privilégio de, juntamente com vocês, pregar esse Evangelho do qual eu não me envergonho, de sofrer e morrer por ele. O desejo de Paulo pela salvação, não só dos pagãos, mas especialmente dos judeus, era tão grande que ele diz, porque Romanos 9,13, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ser amaldiçoado, me perder, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está dizendo aqui que se fosse possível eu trocava minha salvação para dar a salvação para eles. Então Paulo diz, eu tenho isso como, não só como obrigação, que eu faço me lamentando, mas eu tenho como mais elevado privilégio. Porque é o poder do Evangelho e da justiça que ele traz a maior bênção para o ser humano. Eu faço a pergunta, você se envergonha do Evangelho? Cristo disse, aquele que me envergonhar de mim, das minhas palavras, do meu Evangelho, o Pai Celestial também. Pai, eu também vou me envergonhar dele quando eu vier no meu reino. Por que é que nós não devemos, nenhum de nós deve se envergonhar do Evangelho? Porque, na realidade, não tem coisa melhor. Por que é que muitos que se dizem evangélicos se envergonham do Evangelho? Sabe qual é a maior razão? Porque, no fundo, não acreditam no Evangelho. Porque muitos se tornaram evangélicos porque por tradição, por cultura, e muitos até pessoas descrentes escutam o Evangelho e não tomam a decisão de seguir a Jesus Cristo com medo de depois se identificarem como cristãos no mundo que é anticristão. Uma pergunta, quais são os sinais de que você sente vergonha do Evangelho? Primeiro sinal, você chega nos cantos e você não diz que é crente. Teve um cidadão que ele era crente e passou vários anos trabalhando em um departamento e muito tempo depois, sem ele dizer, aquelas pessoas do departamento onde ele trabalhava descobriram que ele era crente. E o pessoal foi perguntar, mas tu era crente há tanto tempo e nunca me disse? Ou então, quando alguém pergunta, você é crente? Aí a pessoa fica toda
desconfortável, tentando dar desculpa. Não existe esse negócio de discípulo oculto, de manter a fé em segredo. Esses que querem manter a fé em segredo, na realidade, não se converteram. Outros têm medo da perseguição. Mas Paulo disse, eu não tenho medo da perseguição. Eu estou com confiança de pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus. É a chave para a salvação. O Evangelho não são nossas ideias, nossas opiniões. Não é nossa história, meu testemunho. É por isso que uma das desgraças hoje em dia são os cultos baseados em testemunhos, em histórias de pessoas, em curas, esses cultos baseados em libertação de demônios no lugar de realmente pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos pregando a nossa religião. Nós não estamos pregando a nossa denominação. Nós estamos pregando a palavra de Deus sem aumentar, sem diminuir. Teve alguém que disse que quando um verdadeiro pregador prega o Evangelho, é como um papagaio que aprende a repetir o que o seu dono lhe ensinou. Ou seja, um papagaio ele não deve sentir vergonha de repetir exatamente o que o seu dono ensinou. Geralmente a gente fica, vamos dizer assim, admirado daquele papagaio que repete bem direitinho o que o seu dono lhe ensinou. Pois o verdadeiro crente, ele é um papagaio. Só que nós vivemos época que os pregadores estão inventando coisas, estão querendo coisas além do que o Evangelho diz, além do que o Evangelho prega. E ele diz claramente aqui que esse Evangelho ele é bênção tanto para aquela parte do mundo que é o judaísmo, ou o resto do mundo representado pelos gregos. Eu quero terminar essa mensagem com Mateus 5, 13 e 16. O Senhor Jesus diz, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele naquele dia. Fica para nós a mensagem aqui dessa epístola aos Romanos, desses primeiros 17 versículos. Vale a pena ser servo de Cristo. Vale a pena viver pela graça de Deus, pela obediência de fé. Vale a pena ter alegria em compartilhar dons espirituais com os irmãos. Vale a pena a gente orar pelos irmãos. Vale a pena a gente servir na obra do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.